Muita gente acredita que a Bíblia começa com uma narrativa simples. Deus criou o mundo, formou o ser humano, o colocou no jardim do Éden, e a partir daí, a história foi se desenrolando. Mas, se olharmos com atenção, logo nos primeiros versículos de Gênesis, algo curioso chama a atenção. O texto sagrado afirma que Deus criou os céus e a terra, e em seguida diz que a terra era sem forma e vazia. Isso soa estranho. Por que uma criação divina começaria mergulhada em desordem e trevas? A terra já estava assim desde o início? Ou algo aconteceu entre esses dois momentos? Esse aparente silêncio entre Gênesis 1:1 e 1:2 pode esconder um dos maiores mistérios das Escrituras. A expressão sem forma e vazia pode parecer apenas uma descrição do início da criação, mas no hebraico original, as palavras usadas tohu vabohu indicam algo muito mais intenso: caos, desolação, ruína. Não estamos falando apenas de matéria bruta sendo moldada, mas de algo que já havia sido destruído. E isso muda tudo. A ideia de que Deus criaria algo em estado de caos não combina com a lógica da perfeição divina. Por isso, muitos estudiosos sugerem que esse caos não é o ponto de partida, mas sim o resultado de algo que aconteceu antes. Um evento tão grave que deixou a Terra irreconhecível. Essa teoria ficou conhecida como a teoria do intervalo e propõe que existiu uma era anterior à de Adão, um tempo que não é detalhado na Bíblia, mas que ela insinua. Segundo essa linha de pensamento, antes da criação de Adão e Eva, o planeta já existia. Talvez fosse habitado por seres espirituais ou por formas de vida que não conhecemos. Mas algo aconteceu. Uma rebelião? Um julgamento? Um cataclismo cósmico? Seja o que for, o impacto foi tão profundo que toda aquela criação anterior foi destruída. O que vemos em Gênesis 1:2 seria, então, o retrato de um mundo arrasado, prestes a ser restaurado por Deus. E a criação de Adão marcaria não o início absoluto de tudo, mas o reinício, uma nova fase da história. A própria Bíblia nos dá pistas de que algo grandioso ocorreu antes da criação do ser humano. No livro de Jó, capítulo 38, Deus pergunta a Jó: "Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se é que sabe tanto. Quem marcou os limites dela?" Nesse trecho, fica evidente que já existiam seres conscientes, os chamados filhos de Deus, acompanhando a fundação da terra. Muitos interpretam esses filhos de Deus como anjos ou seres celestiais. Se eles já estavam presentes antes de Adão, o que faziam aqui? Essas questões nos levam a refletir sobre o que pode ter existido antes da história que conhecemos. Talvez, entre as entrelinhas da criação, haja mais do que fomos ensinados a ver. Talvez, o que chamamos de começo seja, na verdade, um recomeço. O que esses seres celestiais faziam aqui? Qual era o propósito deles? E por que essa realidade anterior foi praticamente esquecida? Para entender melhor esse mistério, é preciso olhar com atenção para o que a Bíblia diz sobre a queda de Lúcifer. Nos livros de Isaías 14 e Ezequiel 28, encontramos descrições de um ser exaltado, cheio de sabedoria e beleza, que acabou se rebelando contra Deus por causa do orgulho. Ele é chamado de Estrela da Manhã e declara no seu íntimo: "Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei como o Altíssimo." Essa rebelião não é apresentada como algo que aconteceu depois da criação do ser humano, mas sim antes. E isso reforça ainda mais a ideia de que já existia uma realidade espiritual em atividade antes mesmo do Jardim do Éden, e que essa rebelião teve consequências profundas, inclusive aqui na Terra. Se essa queda de Lúcifer aconteceu antes de Gênesis 1:2, é possível que o estado caótico da Terra naquele momento seja justamente o reflexo dessa tragédia. O julgamento de Deus sobre a rebelião de Lúcifer teria sido tão severo que o mundo foi mergulhado em desordem, tornando-se sem forma, vazio e coberto de trevas. Essa perspectiva ajuda a entender por que, a partir do versículo 3, a narrativa bíblica parece mais uma obra de restauração do que de criação do zero. Deus não estaria começando tudo do nada, mas sim colocando ordem naquilo que havia sido corrompido. Essa leitura muda completamente a forma como entendemos os primeiros versículos da Bíblia. Revela que, por trás do que está escrito, há muito mais acontecendo do que imaginamos. Quando Deus disse: "Haja luz", talvez ele não estivesse iniciando a criação do universo,
mas sim dando início à reconstrução de um mundo abalado, um mundo ferido, mas não esquecido. E isso está totalmente alinhado com o caráter do próprio Deus, um Deus que restaura, que redime, que transforma ruínas em esperança. Um detalhe curioso é que o Sol, a Lua e as estrelas só são mencionados no quarto dia. Então, que luz era aquela no início? Muitos acreditam que era a luz da própria presença divina. Uma luz que não veio apenas para iluminar, mas para declarar: o plano de Deus não terminou. Mesmo após a destruição, ele estava pronto para recomeçar. Esse entendimento revela algo profundo sobre o caráter do Criador. Ele não é apenas um Deus que cria, ele restaura. E, curiosamente, não são apenas as Escrituras que indicam essa possibilidade. Fora da Bíblia, também encontramos vestígios que alimentam essa teoria. Estruturas megalíticas que desafiam explicações, fósseis de criaturas que não se encaixam na narrativa pós-adâmica. Tudo isso levanta a possibilidade de que tenha existido uma era pré-humana, misteriosa, esquecida e devastada antes do recomeço que conhecemos com Adão. Alguns estudiosos sugerem que ciência e fé não estão em conflito. Pelo contrário, talvez a ciência esteja, sem perceber, esbarrando nos fragmentos de uma criação anterior. O que chamamos de mistérios antigos pode muito bem ser o eco de um mundo que existiu entre os 2 primeiros versículos da Bíblia e que foi julgado e apagado antes do novo começo. Essa visão também lança luz sobre um detalhe muitas vezes ignorado. O inimigo já aparece ativo logo no início da história da humanidade. Em Gênesis 3, a serpente engana Eva no jardim. Mas de onde ela veio? Quando ela caiu? E por que já estava ali, tão ardilosa, tão pronta? Se a queda de Lúcifer tivesse acontecido após a criação do ser humano, não haveria tempo suficiente para que ele se corrompesse a ponto de se tornar tão astuto. Mas se essa rebelião ocorreu antes de Adão, como propõe a teoria do intervalo, tudo se encaixa. A serpente já era um inimigo antigo. Seu plano já estava em curso muito antes de Eva dar o primeiro passo no Éden. Há ainda um detalhe marcante no hebraico original de Gênesis 1:2. A palavra traduzida como trevas é choshek, que não significa apenas ausência de luz. Trata-se de uma escuridão densa, espiritual, profunda. Em várias passagens bíblicas, esse termo está associado a julgamento, ao mal e à separação da glória de Deus. Isso nos faz entender que as trevas mencionadas ali não eram apenas físicas. Elas simbolizavam uma contaminação espiritual. O planeta não estava só escuro, estava ferido espiritualmente. Mais uma evidência de que algo de proporções cósmicas havia acontecido antes. A verdade é que, ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus agindo como restaurador. Quando Israel se desvia, ele envia profetas. Quando o templo é destruído, ele promete reconstruí-lo. Quando a humanidade se perde, ele oferece redenção. O padrão é claro. Deus começa de novo onde houve ruína. E talvez ao lermos Gênesis 1:3, haja luz, estejamos na verdade diante de um decreto de restauração, um grito de esperança lançado sobre um mundo machucado. Não foi apenas o início da criação, foi o renascimento de uma terra que havia caído. Essa perspectiva transforma completamente o tom da narrativa. Deixa de ser apenas um relato poético e se torna um anúncio poderoso. Deus estava entrando em ação mais uma vez, depois de uma queda primordial. Isso nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, o Criador ainda é capaz de dizer haja luz e recomeçar. A parte mais intrigante de tudo isso é, se realmente existiu uma criação anterior, quem fazia parte dela? Quem habitava a Terra antes da humanidade? Há quem diga que eram apenas seres espirituais. Outros, mais ousados, sugerem a existência de uma raça pré-adâmica, talvez ligada aos filhos de Deus, mencionados em várias passagens bíblicas. E há ainda aqueles que acreditam que os famosos gigantes de Gênesis 6:4, os Néfilim, seriam descendentes de seres dessa era esquecida. São teorias, sim, mas todas com base em textos e padrões bíblicos, e todas apontam para uma mesma realidade. Há mais mistérios nos céus e na terra do que nossa teologia costuma admitir. Um ponto que não pode ser ignorado é a relação entre o abismo mencionado em Gênesis 1:2 e outros trechos das Escrituras. A palavra hebraica usada ali é tehom, que descreve profundezas aquáticas caóticas, um lugar ligado ao julgamento e à prisão espiritual. No livro do Apocalipse, por exemplo,
O abismo é citado como o lugar onde Satanás será acorrentado por 1000 anos. Isso indica que esse abismo não é apenas uma região geográfica, mas uma dimensão associada ao castigo divino. Quando Gênesis diz que as trevas estavam sobre a face do abismo, isso não é só uma imagem poética, é uma pista, uma evidência de que a terra estava coberta por uma presença escura, julgada, pesada. Com esse entendimento, é possível imaginar que o planeta não estava sendo criado a partir do nada, mas sim após uma batalha cósmica. Era um cenário de devastação, sufocado por uma atmosfera densa, sem luz, mergulhado em julgamento. Essa visão se alinha perfeitamente com o relato da queda de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. Eles foram expulsos dos céus e lançados para regiões inferiores. A carta de Judas, no versículo 6, diz que há anjos que não guardaram sua dignidade original, mas abandonaram sua morada, e por isso estão presos com correntes eternas em densas trevas. Seria possível que parte desse aprisionamento tenha acontecido justamente naquele abismo sobre o qual pairavam as trevas? Tudo indica que sim. Seguindo esse raciocínio, chegamos a uma conclusão impressionante. A terra descrita em Gênesis 1:2 não era uma folha em branco, era um campo de batalha. Um lugar de julgamento, um planeta marcado pela queda de seres poderosos, mergulhado nas consequências de uma antiga rebelião celestial. E é sobre esse mundo ferido que Deus, mais uma vez, decide agir. É dali que ele começa a restaurar, porque mesmo em meio ao caos a história dele continua. Seres poderosos destruídos por um ato de justiça divina, e agora, em vez de serem restaurados para continuar o que foi perdido, dariam lugar a algo totalmente novo. A criação do ser humano nesse contexto não seria apenas mais um capítulo, mas um recomeço, uma nova linhagem, uma nova história, com propósitos completamente distintos. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele não estava apenas criando fisicamente, estava declarando uma nova ordem espiritual sobre um mundo que havia sido corrompido. Essa interpretação não diminui o valor da criação descrita em Gênesis. Pelo contrário, ela amplia o significado. Ela mostra que o plano de Deus vai muito além do que uma leitura superficial pode captar. Revela que antes de nós já havia histórias celestiais, escritas com luz e sombra, anjos que se rebelaram, mundos que foram julgados, e uma terra que mergulhou em trevas, até que a voz de Deus ecoou: haja luz. E aquela luz não era apenas física, era espiritual. Era uma declaração de autoridade, de poder e, sobretudo, de misericórdia. E o mais impressionante, mesmo depois de tudo isso, Deus ainda escolheu este planeta para iniciar aqui a sua história conosco. Esse novo começo que ele estabelece na Terra vem carregado de simbolismo. Cada ato criativo, separar as águas, formar a luz, trazer à vida o que era estéril, é uma resposta divina ao caos instaurado. Deus não estava apenas organizando elementos físicos, estava reafirmando sua soberania sobre tudo que havia sido abalado. Era como se, dia após dia, ele estivesse dizendo: a desordem não terá a última palavra. Quando olhamos por esse ângulo, cada detalhe da criação se transforma num testemunho. O plano de Deus é capaz de reconstruir até mesmo aquilo que parece perdido para sempre. Mas esse processo de restauração não acontece num vazio. O mal não desapareceu com a criação do homem. Pelo contrário, ele se manifesta logo no início, no jardim, na figura da serpente. Isso mostra que o inimigo não foi eliminado no julgamento anterior, apenas limitado, confinado. Sua influência ainda pairava sobre essa nova criação. Tudo isso reforça a ideia de que o Gênesis não trata apenas das origens do mundo físico. É uma história de conflito espiritual. O ser humano foi criado em meio a um campo de batalha, e aquele cenário que parecia um paraíso, o Éden, era, na verdade, o início de uma resistência contra um mal que já existia há muito tempo. Essa visão também lança uma nova luz sobre o nosso papel na criação. Nós não fomos colocados aqui apenas para cuidar da terra ou multiplicar a espécie. Fomos inseridos em um contexto espiritual em andamento. Somos parte de um plano que busca restaurar a ordem divina em meio ao caos. Deus nos criou à sua imagem, nos deu autoridade e nos posicionou como representantes dele em um mundo marcado pela guerra espiritual. E quando a gente entende isso, passa a ver nossa existência
com outros olhos. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui com um propósito eterno: trazer luz onde há trevas, participar com Deus de um plano que começou antes de nós, mas que só será completo com a nossa participação. Nossas escolhas, atitudes e fé não são pequenas ou irrelevantes. Elas fazem parte de uma história muito maior, uma história que começou muito antes de nós, atravessa dimensões invisíveis aos olhos humanos, mas tão reais quanto tudo que podemos tocar. É por isso que o estudo de Gênesis 1:2 vai muito além de uma simples curiosidade teológica. Ele nos conecta com o início de uma batalha antiga, a luta entre luz e trevas. Mostra que o universo em que vivemos já passou por eventos grandiosos, marcantes, e que ainda hoje carrega cicatrizes dessa guerra ancestral. Cada terremoto espiritual, cada sombra vencida pela luz, cada novo começo que Deus nos permite viver, tudo isso ecoa um padrão: o caos nunca prevalece onde Deus escolhe agir. Se ele foi capaz de transformar um planeta destruído em um mundo cheio de vida, imagine o que pode fazer na sua história pessoal. Com Deus, nada está verdadeiramente perdido quando ele decide recomeçar. Existe ainda um elemento que costuma passar despercebido nesse assunto: o silêncio proposital da Bíblia sobre os detalhes desse intervalo misterioso. Mas esse silêncio não representa a ausência de informações. É um convite, um chamado para buscarmos a Deus. Em sua sabedoria, ele espalhou pistas em diferentes livros das Escrituras: Jó, Isaías, Ezequiel, Judas, Apocalipse, fragmentos que, quando reunidos, desenham uma imagem surpreendente do que pode ter ocorrido antes da criação de Adão. É como se o Espírito Santo tivesse reservado essas revelações para os que realmente têm fome de saber, os que estão dispostos a ir além da superfície e descobrir os segredos escondidos desde a fundação do mundo. A revelação não está ausente, está codificada. Um exemplo disso está em 2 Pedro 3, 5, 7. Ali, o apóstolo faz referência a um mundo antigo que pereceu pela água. Muitos interpretam esse trecho como alusão ao dilúvio de Noé. No entanto, alguns estudiosos enxergam ali um paralelo com um julgamento anterior ao de Gênesis 1:3. O texto fala de céus que existiam desde muito tempo e de uma terra formada pela água e através da água, que mais tarde foi destruída. Isso nos leva a uma pergunta instigante: será que Pedro estava mencionando uma catástrofe anterior ao dilúvio? Um julgamento divino que se encaixa exatamente entre Gênesis 1:1 e 1:2? Se for assim, temos em mãos mais uma peça fundamental desse enigma espiritual. E como veremos, Judas, o irmão de Tiago, também contribui com outras pistas que apontam para esse capítulo esquecido da história da criação. Judas, irmão de Tiago, fala sobre anjos que abandonaram sua posição original e foram lançados nas trevas, onde estão reservados para o julgamento. Essa descrição se encaixa perfeitamente com a ideia de uma rebelião que aconteceu antes mesmo da criação do ser humano. Esses seres não seriam apenas anjos que pecaram durante a história da humanidade, mas entidades que participaram de uma transgressão muito mais antiga e grave. O castigo, segundo o texto, já foi aplicado, e eles estão presos em correntes eternas. Isso significa que existem seres espirituais aprisionados desde antes do início da civilização humana, um detalhe que fortalece ainda mais a teoria de que algo sério, algo de proporções cósmicas, ocorreu antes da história de Adão e Eva. Compreender isso abre um novo horizonte sobre o papel da humanidade dentro do plano eterno de Deus. O ser humano não foi criado apenas para habitar a terra. Deus nos formou para sermos representantes da justiça, da obediência e da sua imagem, em um mundo que já havia presenciado uma grande queda. A humanidade se torna, então, uma resposta viva àquela antiga rebelião. Somos uma declaração clara de que a criação ainda pode viver em aliança com o Criador, mesmo após o fracasso daqueles que vieram antes. Essa visão muda completamente o foco do livro de Gênesis. Não é apenas sobre o início físico do mundo, é sobre uma narrativa épica de redenção espiritual. Estamos aqui para ocupar um lugar que foi corrompido e fazer a diferença. Esse propósito redentor da humanidade também ajuda a explicar a oposição espiritual tão intensa que enfrentamos desde o Éden. A serpente não aparece por acaso, nem tenta o homem por capricho. Existe uma razão maior por trás disso. Adão e Eva
foram criados para reinar sobre uma terra que já havia sido palco de uma rebelião. E isso incomoda profundamente aqueles que antes dominavam esse lugar. A tentação não foi apenas uma prova, foi um ataque direto contra um plano divino de restauração, um plano que Deus desejava realizar por meio da humanidade. O inimigo sabia disso, por isso, tentou corromper o plano desde o princípio. Compreender esse passado pré-adâmico nos ajuda a entender por que a batalha espiritual continua tão intensa até hoje. Mas há algo ainda mais profundo nesse contexto. Quando Deus criou o ser humano, Ele não apenas o formou do pó da terra, Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse gesto separou o homem de qualquer outra criatura. O ser humano passou a carregar dentro de si algo diretamente conectado ao Criador. Isso nunca havia acontecido antes, nem mesmo com os seres celestiais. Esse sopro representava uma conexão íntima e única com Deus. Enquanto os anjos foram criados para servir, o homem foi criado para se relacionar. E é justamente isso que desperta ciúme, rivalidade e oposição espiritual. A nova criação não apenas ocupa um espaço, ela carrega uma identidade divina. E é essa identidade que reacende o conflito espiritual até hoje, porque onde Deus planta sua imagem, o inimigo tenta apagar. Mas onde há fôlego de Deus, há também promessa de vitória. Isso também nos ajuda a compreender por que o plano da redenção foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13:8. Deus já sabia o que havia acontecido antes, conhecia o potencial da queda e, mesmo assim, decidiu criar o ser humano com livre arbítrio. Por quê? Porque o amor verdadeiro não se impõe, ele se oferece. Ao conceder ao homem o poder de escolher, Deus estava mostrando que seu plano não era apenas restaurar o que havia sido destruído, mas superar a queda com amor e obediência voluntária. Isso nos revela um Deus que não apenas recomeça, mas recomeça com propósito, profundidade e esperança. E tudo isso nos leva a uma conclusão poderosa. A Bíblia não começa com um simples "era uma vez", mas com um cenário de guerra, reconstrução e missão. O Éden era sim um território sagrado, mas mais do que isso, era uma base de operações espirituais. O homem não foi colocado ali apenas como cultivador. Ele recebeu um papel sacerdotal, espiritual e estratégico. E quando falhou, aconteceu o segundo grande colapso da criação. Mas Deus já tinha um plano e ele não desistiu. A história da Bíblia, portanto, não é sobre uma criação que deu errado. É sobre um Criador que nunca deixa de restaurar. A queda do homem não foi um acidente inesperado, mas parte de uma realidade muito maior, que envolve escolhas livres, batalhas espirituais e ciclos de rebelião e restauração. Quando Adão e Eva pecam, Deus não é pego de surpresa. Ele já havia preparado o caminho da redenção. Gênesis 3:15 é a primeira profecia messiânica, prometendo que da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esse anúncio não é apenas sobre o futuro, ele é uma lembrança de que o mal nunca terá a última palavra. E mais, mostra que Deus já havia decidido enviar um Redentor antes mesmo de o mundo existir. Esse Redentor, Jesus Cristo, é descrito como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa que o plano da cruz já existia antes do Éden, antes de Adão, antes de a terra ser novamente cheia de vida. E aí surge a pergunta: se Deus já sabia de tudo, por que continuou com a criação? A resposta é tão simples quanto profunda. Porque Ele quis, porque o amor dele não se baseia no risco de perda, mas na certeza da esperança. Porque mesmo conhecendo o fim desde o começo, Ele ainda escolheu escrever conosco uma história de redenção, para revelar plenamente o seu amor, não apenas à humanidade, mas a todo o universo. Deus traçou um plano grandioso. Em Efésios 3:10, lemos que por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida até mesmo pelos principados e potestades nos domínios celestiais. Ou seja, o plano da redenção é uma mensagem destinada a todas as esferas da criação, não apenas a nossa. E talvez esse seja o maior segredo escondido entre Gênesis 1:1 e 1:2. O silêncio ali não é vazio, é carregado de história. Uma história que começa com uma criação gloriosa, atravessa uma rebelião trágica e desemboca em um recomeço cheio de esperança.
Uma história que fala de anjos, quedas, juízo, mas também de luz, redenção e propósito. Aquilo que parece apenas um intervalo de versículos pode, na verdade, conter uma era inteira, perdida para os olhos humanos, mas viva na memória celestial. E talvez um dia Deus nos revele tudo o que aconteceu nesse capítulo oculto da existência. Por enquanto temos apenas pistas, mas são pistas suficientes para perceber que a criação de Adão não foi o ponto de partida absoluto, foi a continuação de um plano eterno, uma resposta ao caos, uma luz nas trevas, uma nova chance para a Terra e seus habitantes. Isso muda a forma como enxergamos nossa própria existência. Não somos apenas criaturas vivendo em um planeta qualquer. Somos parte de uma obra-prima em reconstrução. Fomos chamados a viver com justiça em um mundo que já foi profanado. Somos parte de um plano eterno, de um Deus que transforma ruínas em redenção. E acredite, nada disso é por acaso. Existe um motivo para você estar vivo exatamente agora. Se há algo que essa teoria nos ensina, é que Deus não abandona o que Ele criou. Mesmo depois da rebelião no céu, mesmo após a queda de anjos poderosos, mesmo depois da desobediência do homem, Ele decidiu restaurar a terra. Ele decidiu continuar. Isso nos mostra um padrão divino. Onde o pecado abunda, a graça se derrama ainda mais. Onde há destruição, Deus oferece reconstrução. Onde havia trevas, Ele declara: haja luz. E isso não é apenas uma história antiga, é o retrato do coração de Deus, de um Criador que nunca desiste daquilo que fez, mesmo quando parece irremediavelmente corrompido. E isso inclui você. Mas, para entender tudo isso, é preciso ir além da superfície. A Bíblia não é apenas um registro histórico, ela é viva, cheia de camadas. Quem a lê apenas como um relato cronológico perde os detalhes que apontam para algo muito maior. Gênesis não é só o começo do mundo, é o início de uma guerra espiritual, de uma missão cósmica, de um plano eterno. É uma introdução densa, profunda e misteriosa de um Deus que age dentro e fora do tempo. Um Deus que, mesmo diante do caos, sempre escolhe restaurar. E essa história continua, com você, dentro dela. Deus é aquele que escreve histórias com luz e sombra, com quedas e redenções, com silêncios profundos e revelações surpreendentes. E a nós, cabe buscar essa sabedoria com reverência, com o coração aberto e disposto. Muitos mistérios permanecem ocultos, não porque Deus queira esconder algo de forma cruel, mas porque Ele deseja ser buscado pelos seus filhos. Como diz Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir o assunto, a glória dos reis é esquadrinhá-lo, a honra na busca. A propósito, na dúvida, quando você se aprofunda no livro de Gênesis e começa a enxergar além do óbvio, você entra numa jornada espiritual. É como se fosse uma investigação sagrada. E talvez, à medida que avança, perceba que muitas das respostas que procuramos não estão nos livros ou nas tradições, mas numa intimidade verdadeira com o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade. Por isso, o silêncio entre Gênesis 1:1 e 1:2 não deve ser temido nem ignorado. Deve ser estudado, explorado, discernido, porque ele carrega lições que podem transformar completamente a nossa fé. Ele nos mostra que não somos os primeiros a falhar, mas podemos ser os primeiros a vencer. Ele revela que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças antigas que já ousaram desafiar o céu. E, acima de tudo, esse silêncio nos lembra que, mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo capaz de restaurar tudo, tudo mesmo. Sua vida, sua casa, sua família, seu chamado. O mesmo Deus que disse haja luz sobre um mundo devastado, continua dizendo isso hoje sobre corações feridos. E talvez essa seja uma das maiores mensagens escondidas logo no início da Bíblia. Deus é o restaurador por excelência. Ele transforma a destruição em propósito, ruína em beleza, trevas em luz. A criação do homem não foi um erro, foi uma resposta. Uma declaração clara de que o amor de Deus não se intimida com a queda, de que Ele é capaz de recomeçar quantas vezes for preciso até que sua vontade se cumpra. Isso nos inspira a enxergar a nossa própria história com outros olhos. Talvez você esteja vivendo o seu próprio Gênesis 1:2, se sentindo sem forma, vazio, envolto por trevas. Mas Deus ainda está dizendo, haja luz. E quando Ele fala, tudo muda.
A luz ressurge. A ordem é restaurada. O espírito se move sobre o caos e a vida recomeça. É assim que Deus age. Ele não espera por condições ideais para começar algo novo. Ele cria as condições. Não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele age em meio ao caos, no meio do desespero. Foi assim com a Terra. Foi assim com a humanidade e continua sendo assim com cada um de nós. O mesmo Deus que restaurou um planeta inteiro é plenamente capaz de restaurar um coração quebrado. O silêncio entre dois versículos pode, sim, conter uma história de dor, mas também pode carregar o início de uma jornada de redenção. A verdadeira pergunta não é apenas o que havia na Terra antes de Gênesis 1:2, mas o que há dentro de nós agora. Há confusão, trevas, um passado que parece irreversível. Saiba disso. Nada disso assusta o Criador. Ele já enfrentou rebeliões celestiais, mundos destruídos, sistemas corrompidos e, mesmo assim, decidiu continuar, decidiu reconstruir. E ele pode fazer o mesmo com você. A chamada teoria do intervalo, mais do que oferecer detalhes antigos, revela uma mensagem eterna. Deus restaura o que foi quebrado e o faz de forma gloriosa. Quando olhamos para o mundo de hoje, cheio de conflitos, desequilíbrios e escuridão espiritual, percebemos que o padrão se repete. A terra de Gênesis 1:2 ainda ecoa em nossos tempos, mas a boa notícia é que o Deus de Gênesis 1:3 ainda está dizendo: haja luz. Ele continua intervindo, reconstruindo, curando. E um dia, assim como restaurou a terra no princípio, ele restaurará todas as coisas. Haverá novos céus, nova terra, um novo Éden, sem trevas, sem quedas, sem interrupções. Até lá, nossa missão é permanecer firmes na luz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parecer sem forma e vazio. Você não está aqui por acaso. O mesmo Deus que escolheu restaurar a terra poderia simplesmente tê-la abandonado. Mas ele não fez isso. Ele viu valor em recomeçar. E se ele viu valor em um planeta coberto por trevas, imagine o quanto ele valoriza você. Talvez você também esteja vivendo um momento de silêncio entre o caos e a reconstrução. Talvez esteja em seu próprio versículo 2. Mas a história não termina aí. A voz de Deus ainda ecoa. Ainda há luz para ser liberada. Ainda há um plano em andamento. E você faz parte dele. Sua existência é uma resposta divina ao caos do passado. Então levante-se. Não importa o quão escura esteja a sua situação. O Criador ainda é especialista em transformar trevas em testemunho. Ele já fez isso com a terra, com os céus, com a história da humanidade. E vai fazer novamente com a sua vida. O silêncio entre os versículos é apenas a pausa antes da luz, o intervalo antes do milagre. E quando Deus decide agir, nada permanece como antes. Que essa verdade encontre morada no seu coração. Que essa revelação desperte em você fé, coragem e esperança. Porque o mesmo Deus que um dia declarou haja luz sobre um mundo arrasado, é o mesmo que hoje sussurra ao seu coração: comece de novo. Obrigado por ter chegado até aqui. Se essa mensagem tocou sua alma, não guarde essa verdade só para você. Compartilhe. Deixe seu comentário dizendo o que aprendeu e se inscreva para que possamos continuar explorando juntos as maravilhas do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te ajude a levantar os olhos todos os dias, porque os céus ainda falam e Deus ainda continua escrevendo histórias, inclusive a sua.